Só retomando, então, a gente queria só ver com vocês agora as características que faltam. Nós vimos as 4 primeiras que foram, confere comigo aí, gente, que o inquérito é inquisitivo, porque ele não tem contraditório, nem tem ampla defesa. Depois vimos a oficiosidade, já que o delegado instaura em regra de ofício, se for crime de ação pública, incondicionada. E vimos agora a indisponibilidade, ele é indisponível para o delegado, que não pode arquivar, mas dispensável para se propor a ação se eu já dispuser de base. Mas não pode confundir, ele é indisponível para o delegado, mas pode ser dispensado para a propositura da ação. Beleza? Veremos agora então, gente, a característica número 5, que é ser escrito. Essa é bem tranquila, tá? Os atos de inquérito pelo Código são reduzidos a escrito, são registrados por escrito e colocados dentro dos autos de inquérito. Então, a 5ª característica é que o inquérito é um procedimento escrito, porque predomina nele a forma escrita e não a forma oral. Então, todos os atos de inquérito, de acordo com o artigo 9º, serão reduzidos a escrito, documentados por escrito e colocados em um só processado, que são os autos. Então, qualquer ato será reduzido. O delegado tem que reduzir qualquer ato a escrito, ou seja, registrar por escrito e colocar dentro dos autos de inquérito. Mas o que a lei quer, pessoal, é o registro por escrito. Vejam isso. O que ele quer é que seja feito um registro ou uma documentação escrita. Não quer dizer que você não possa produzir um ato na forma oral, como é o depoimento das testemunhas. Porque, pessoal, vejam, como que as testemunhas prestam depoimento mesmo no inquérito? Elas prestam depoimento oralmente ou por escrito, pessoal? Só testemunha presta depoimento, em regra, na forma oral. Então, eu posso muito bem, gente, produzir na forma oral. O que a lei quer, o que é? É que você registre por escrito o que declarado oralmente. Por isso é que você vê lá, pessoal, chamar termo de depoimento. Por que se chama termo de depoimento? Porque ele reduz a termo, ele reduz a escrito o depoimento que foi oral. Se reduz a termo, vira um termo de depoimento, tá bom? Eu reduzi a escrito o que foi declarado oralmente, eu registrei por escrito e coloquei nos autos. Beleza? E vamos ver agora então, pessoal, a característica 6ª e última, que é ser sigiloso, tá bom? Vamos ver então o que é ser sigiloso, aliás, né, que ele pode ser sigiloso, e vamos ver principalmente qual que é o alcance do sigilo. Se o sigilo decretado alcança ou não o advogado, que é o que mais nos interessa em prova de OAB. Que o OAB perguntou isso no antepenúltimo exame. Tá? Então veremos aqui a característica 6ª, que é o inquérito ser um procedimento sigiloso. E diferentemente do que muita gente pensa, o inquérito policial, pessoal, não nasce sigiloso. O delegado decreta sigilo quando houver necessidade. É o que você infere do artigo 20. Ele fala que o delegado decreta o sigilo quando houver necessidade. Então, se for necessário, decreta sigilo. Se não for necessário, ele vai tramitar sob publicidade. Tá bom? Então, o inquérito não é, gente, naturalmente sigiloso. O inquérito, em regra, tramita sob publicidade. Se houver necessidade, o delegado decreta o sigilo e passa a ser sigiloso. Tá bom? Mas temos que ver aqui, gente, como que nós vamos proceder se decretado o sigilo. Só se decretar o sigilo, a quem que ele não se aplica? Porque essas 3 pessoas terão acesso aos autos, ainda que tramitem sob regime de sigilo. O que importa para nós, gente, é a quem não se aplica. Então, quem são os intocáveis a quem não se aplica o sigilo do inquérito, ainda que decretado pela autoridade policial? Então, ele não se aplica a 3 pessoas. Então, a quem que não se aplica esse sigilo? Porque são 3 pessoas que têm direito de acesso aos autos, ainda que tramite sob regime de sigilo. Então, o sigilo, ainda que decretado, não se aplica a 3 sujeitos. E esses 3 são, pessoal, por lógica, ele não se aplica ao juiz. Já que o juiz, ele é, gente, o supervisor do inquérito. E não pode haver sigilo quanto ao supervisor. O delegado não pode dizer, excelência, você não vai ter acesso aos autos porque eles estão sob sigilo. Aí o juiz fala, como é que é? Eu não posso ver o inquérito, eu sou supervisor dele. Então ao juiz não se aplica o sigilo, ainda que seja decretado no inquérito. Tá? A quem mais que não se aplica? Também não se aplica ao MP, porque o MP é o destinatário da investigação. Pode ver, pessoal, para que ele está investigando?
para dar base a uma futura ação penal. Se ele investiga, se ele reúne base para a futura ação, o MP é o destinatário do inquérito. Se é o destinatário, não tem sigilo quanto ao destinatário. Então não faz sentido, se não parece Valentine's Day. É para você, mas é surpresa, não mostro ainda. Se é para mim, deixa eu ver. Tá bom? Belezinha? E o mais importante é, gente, a quem que não se aplica o sigilo, ainda que decretado, no inquérito? Ao advogado. Tá bom? Mas nós temos que ver, gente, que para o advogado tem uma certa limitação. O acesso que terá o advogado não é a todo e qualquer ato. Então, o que veremos aqui, basicamente, são duas questões que importam em exame de OAB, gente. É a forma de acesso do advogado ao inquérito, é como ele acessa, se é com ou sem procuração. Nós temos que ver a forma de acesso e o alcance que tem esse acesso por parte do advogado. Porque o acesso, gente, do juiz ou do MP não tem problema. O acesso do juiz ou MP sempre é um acesso total. Eles acessam todo e qualquer ato de investigação. Já o acesso do defensor, pessoal, é limitado a alguns atos, como nós veremos. Tá? Então eu queria ver com vocês dois temas essenciais. Primeiro, a forma de acesso, como ele acessa, que é a parte mais simples. E depois veremos o alcance que tem o direito de acesso do defensor aos autos de inquérito que tramitam sob sigilo. Tá certo? Pessoal, quanto à forma de acesso, como ele pode acessar um inquérito policial em regra, gente? É com procuração ou sem procuração? Vamos ver? Olha só. Então, nós vamos ver primeiro a forma de acesso que tem o defensor ao inquérito. Vamos ver, então, primeiro a forma como ele acessa os autos de inquérito. Se é com procuração ou se é sem procuração. Então, quanto à forma de acesso, gente, a regra geral começa no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Olha o que ele fala. O artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, que, como nós já vimos, é a lei número 8.906 de 94. Ele vai dizer no artigo 7º, inciso 14, que é direito do advogado ter acesso aos autos de inquérito, vírgula, ainda que sem procuração. Então vejam só, ele fala que esse acesso dispensa procuração. Que ele pode acessar quaisquer autos de investigação ainda que sem procuração. Só que o problema, pessoal, é que o artigo 7º, inciso 14, ele conta parte da história. Ele não conta a história inteira. E se você começa a ler o artigo 7º e parar no inciso 14, dá caca. Só porque o inciso 14, ele mostra, gente, só metade do universo, mas não o universo inteiro. Eu tenho que continuar a ler, pessoal, o artigo 7º, eu tenho que ler todos os incisos até o 21 e todos os parágrafos até o parágrafo 10. Porque no parágrafo 10 ele vai trazer uma exceção ao inciso 14. E aí, se você não vir o parágrafo 10, você não tem a visão total do assunto. Tá bom? Então, pessoal, vejam a restrição que a lei impõe no mesmo artigo 7º, parágrafo 10, para o inciso 14. Olha só. Olha o que ele fala. Ele fala que se os autos tramitarem sob sigilo, olha só. Olha o que diz o mesmo artigo 7º, só que no parágrafo 10 do Estatuto da OAB. Ele fala que se a investigação tramitar sob sigilo, ele fala que se houver sigilo decretado, aí o acesso depende ou se dá mediante a apresentação de procuração. Então, muito cuidado. Se decretado o sigilo no inquérito, o acesso depende da outorga de procuração por um desses investigados no inquérito policial. Aí o acesso é condicionado à apresentação de procuração. Isso só reforça o quê, gente? Que o inquérito policial poderá tramitar sob sigilo ou sob publicidade. E aqui, pessoal, é muito lógico. Pessoal, vejam, se não tem sigilo, se ele está tramitando sob publicidade, qualquer um pode acessar, gente. Se pode acessar qualquer curioso, também poderá acessar o advogado sem procuração. Agora, e se houver sigilo, gente? Só se houver sigilo, quem tem interesse em acessar os autos? É só o defensor constituído por aqueles investigados daquele inquérito. Então não dá para errar, pessoal. Pensa assim, ó, sem sigilo o acesso é sem procuração. Com sigilo é com procuração. Não dá para errar, tá bom?
Então, se não tem sigilo, é sem procuração, porque ele tramita sob publicidade. Se decretou o sigilo, aí com sigilo é com procuração. Beleza? Pois não. Nós vamos ver, pessoal, já já. É que nós vimos primeiro, gente, a forma de acesso. Eu verei com vocês agora qual que é o alcance que terá o defensor apresentando procuração. Eu verei com vocês já no próximo quadro. Que atos ele pode acessar ou que atos ele não pode acessar, ainda que tenha procuração. Tá bom? É o ponto seguinte. É daqui um segundo só. Tá claro? Beleza, gente? Então, primeiro nós vimos como ele acessa, a forma de acesso. Tá? E pensa assim, se não tem sigilo, é sem procuração. Se é com sigilo, é com procuração que se dá o acesso. Até aqui está claro, gente? Tá? Agora, se houver sigilo, ele só pode acessar com procuração. E ainda que tenha procuração, o que ele pode acessar no inquérito? Veremos agora, pessoal, o limite, ou agora sim, o alcance do direito de acesso do defensor ao inquérito sob sigilo. Porque ele não pode acessar qualquer elemento de prova. Veremos já, pessoal, que ele pode acessar elementos de prova já documentados nos autos. Essa é a palavra-chave que eles vão te pedir na prova de OAB. É o que veremos agora no próximo quadro. Posso trocar? Todos copiaram? Então vamos lá. Então nós vamos ver agora não mais a forma de acesso. Nós vimos que se houver sigilo depende de a apresentação de procuração. Agora, além de apresentar procuração, qual que é o alcance do acesso? Nós veremos aqui, agora o alcance ou limite. E aqui vai encerrar a parte teórica, tá? Toca a musiquinha do Senna já. Está acabando, tá bom? Nós temos que ver o alcance do direito de acesso. Alcance do direito de acesso do defensor do investigado. Nós veremos a que elementos ele tem acesso e a quais elementos o delegado pode restringir de forma legítima. E aqui, pessoal, o ponto de partida é a súmula vinculante 14. A súmula vinculante 14, ela é que vai delimitar o alcance do acesso do defensor aos autos de inquérito. Olha o que ela fala. Eu vou sublinhar com vocês, gente, a parte importante, eu vou sublinhar em vermelho. Mas aqui o ponto de partida, a regra geral, é a súmula vinculante 14. E se é vinculante, só pode ser de quem? Só pode ser do Supremo. Tá joia? Então veja o que fala a súmula vinculante 14. Ela fala que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo, olha só, ela fala que ele tem acesso amplo, mas não é a todos os elementos. Tá? Vejam só o que ele fala. Que ele tem direito de acesso amplo aos elementos de prova, acesso amplo aos elementos de prova, sublinha agora, aos elementos de prova já documentados. Aqui está a restrição importante que eles vão te perguntar na OAB. Aos elementos de prova já documentados nos autos do procedimento investigatório. Já documentados nos autos do procedimento de investigação. Tá? E quando o STF fala, pessoal, em elementos de prova já documentados, ele faz referência a que tipo de elemento? Em que momento você faz a documentação do ato? A documentação, pessoal, é a fase inicial de qualquer diligência ou é a fase final? Quando que você vai documentar, pessoal, por escrito a diligência e colocar no inquérito? Depois de encerrada. Então a documentação pressupõe o quê, gente? A documentação pressupõe que a diligência está encerrada, acabada ou concluída. E essa é a ideia. Aquilo que está encerrado ou acabado, eu posso acessar. Só porque o acesso meu não pode prejudicar a diligência que já está acabada. Eu não posso modificar o passado. Então, o meu acesso àquilo que está acabado em nada prejudica. Eu não posso modificar o passado, pessoal, em regra, tá bom? Não vamos entrar no dark, mas a priori ele pode, gente, modificar o passado? Não. Se não muda o passado, ele pode acessar diligências acabadas e documentadas por escrito nos autos de inquérito, tá? Então, aquilo que esteja documentado, ou seja, documentado dá a ideia do quê, gente? Transmite a ideia de uma diligência
encerrada ou acabada. Se se tratar de uma diligência investigatória encerrada ou acabada, ele pode acessar. Ele acessa aquilo que está encerrado. Porque aquilo que está encerrado, o acesso dele não pode atrapalhar. Ele em nada prejudica o que já está concluído. Tá certo? Que importância que tem isso, gente? Se o acesso dele depende de um elemento estar encerrado ou já documentado, aqui diligências que ele não tem direito de acesso, pessoal. E essa é a parte importante, ó. O acesso dele não se aplica a quais elementos de prova, ou a quais diligências. Vejam só, pessoal, o acesso dele, gente, não se aplica às diligências em andamento. Se o OAB disser que é uma diligência em andamento, a essa diligência em andamento o advogado não tem direito de acesso. Eu já mostro a vocês um exemplo, pessoal, bem claro, que diferencia diligência encerrada ou documentada de diligência em andamento. Se a diligência está em andamento, eu não tenho direito de acesso e o delegado pode restringir o acesso de forma legítima. Então, se for diligência em andamento, o advogado ou o defensor não tem direito de acesso a essa diligência. Se for em andamento, o delegado pode restringir o acesso ao defensor legitimamente. Mas ele pode restringir o acesso a diligências que estejam em andamento ou ainda não documentadas. E quem fala que pode restringir é o próprio Estatuto da OAB. Olha que loucura, gente. O Estatuto da OAB, ele vai, pessoal, compatibilizar o acesso do defensor ao interesse do Estado em investigar. E o próprio artigo 7º, parágrafo 11, ele fala que a autoridade que preside a investigação pode restringir o acesso do defensor às diligências em andamento ou ainda não documentadas. Do Estatuto da OAB. Tá certo? Então, basicamente, pessoal, a diferença básica é essa aqui. Você vai ler a questão da prova e você vai identificar se a OAB te dá no enunciado uma diligência em andamento ou uma diligência já documentada. Se for documentada, qual é a resposta? Eu tenho acesso amplo. Se falar que é uma diligência em andamento, qual é a resposta? O delegado pode restringir o acesso a mim sem problema algum, de forma legítima, sem cometer abuso de autoridade. Tá? E vejam, pessoal, um exemplo, gente, que ilustra facilmente a diferença entre uma diligência encerrada ou já documentada e uma diligência em andamento. Basta que você pense, gente, em uma interceptação de comunicação telefônica. O advogado poderia acessar, pessoal, uma interceptação telefônica durante o andamento dela? Só logicamente que não. Se eu ficar sabendo, pessoal, que estão interceptando o meu cliente, eu faço o quê? Só eu vou, gente, correndo ligar para ele e falar: filho, desliga essa porcaria, tira o chip e joga no rio. E não fala mais nada ao telefone, tá bom? Ou então você fala: compra um TIM que você não vai falar. É garantia que não vai se comunicar. Por quê? Porque não vai pegar experiência própria, tá ok? Então você fala, ou joga no rio ou compra um TIM, mas não fale mais ao telefone. Pessoal, veja que a interceptação, gente, pressupõe por lógica, ela é inerente a ela que a pessoa não saiba que está sendo interceptada. Então, durante o andamento da interceptação, o advogado não pode saber. Se souber, ele vai prejudicar a diligência em andamento. Tá ok? Agora, e depois, pessoal, que o delegado encerrou a interceptação, degravou a conversa e transcreveu a comunicação por escrito e colocou nos autos. Ele pode acessar, pessoal, a transcrição da comunicação já captada e já encerrada e já documentada? Aí ele pode, por quê? Porque após encerrada a interceptação, o acesso dele não pode prejudicar a diligência. Ele não prejudica o que já está acabado, mas pode atrapalhar o que está em andamento. Essa é a lógica. Tá claro? Então basta que você, pessoal, na OAB, leia a questão e identifique o que fala o enunciado. E a questão vai falar: se é uma diligência já documentada, eu tenho direito de acesso. Se é uma diligência ainda em andamento, não tenho esse direito, o delegado pode restringir sem problema algum. Tá claro? Beleza? A dicotomia é diligência já documentada ou em andamento. Eu tenho que achar esse dado ao ler o enunciado da questão na prova de OAB. Tá? Se achar esse dado, você mata a questão sem dúvida alguma. Beleza? Até que está claro, gente. Porque nós encerramos, a parte teórica. Tá?
Não há mal que seja eterno, nem alegria que dure para sempre. Acabou. Tá bom? Nós vamos ver agora, então, a parte mais prática do inquérito, que é quanto tempo ele vive e como ele se encerra. Tá ok? Pessoal, como ele se instaura, a gente estudou já. Ele se instaura como? Se for ação pública incondicionada, é de ofício. Se for outra ação, é mediante autorização da vítima. Então, como ele se instaura, a gente já viu dentro da oficiosidade. Nós vamos ver agora, então, uma vez instaurado, quantos dias tem o delegado para concluir o inquérito. Veremos prazo de conclusão do inquérito uma vez instaurado. Beleza? Vamos lá? Então, vamos lá. Nós vamos ver, então, agora, uma vez instaurado, qual que são os prazos que a lei dá para a conclusão do inquérito. Eu quero que vocês vejam aqui, pessoal, os principais prazos que são os prováveis de cair em OAB. Nós não vamos ficar viajando em prazos improváveis ou altamente improváveis, tá bom? Nós vamos ver, então, prazos para a conclusão do inquérito. Temos que ver quantos dias terá o delegado para concluir o inquérito uma vez instaurado. Então, são prazos para a conclusão. E aqui o importante é que você decore, gente, a regra geral, porque da regra geral é que você extrai eventual exceção. Mas primeiro a regra, porque ela é que cai 70% dos casos, tá bom? A gente foca muito em exceção, mas a exceção cai de vez em quando, não cai sempre. Então veremos que o prazo geral você encontra no artigo 10, caput do CPP. Então, quantos dias teria o delegado para concluir o inquérito uma vez instaurado, de acordo com o artigo 10, caput do Código de Processo Penal? Aqui, gente, cuidado, ele vai estabelecer prazos diferentes conforme esteja preso ou solto o investigado. Então, se estiver preso, o prazo é logicamente menor. Então, se está preso, eu tenho mais pressa, o prazo é menor. Se está solto, eu tenho um pouco mais de tranquilidade, o prazo pode ser um pouquinho maior. Mas o prazo varia conforme esteja preso ou solto o investigado. Eu tenho que ver primeiro se ele está preso ou solto para depois responder à questão do prazo de encerramento. E quantos dias ele tem, pessoal, para encerrar o inquérito em um ou outro caso? Se preso, o prazo é 10 dias. Então, se preso, ele tem 10 dias para a conclusão do inquérito. Então, se preso, ele tem 10. Se solto, esse prazo sobe para 30 dias. Então, pessoal, o prazo aqui ele é, gente, em regra, os famosos 10 e meia. E por que é, pessoal, os 10 e meia, gente? É porque o delegado chega de manhã à delegacia às 10 e meia. Como ele chega às 10 e meia, o prazo é 10 e 30. Pronto, tá bom? Se ele chega às 10 e meia, preso 10, solto 30. Ok? Beleza, pessoal? Sim? A brincadeira é essa, que como eu sou sem graça por natureza, não vai ter graça jamais. Tá bom? Mas a brincadeira geralmente é essa. Se ele chega de manhã à delegacia às 10 e meia, o prazo é 10 e 30. Ok? Agora, 10 presos, solto 30. São os 10 e meia. A questão subsequente é, esses prazos comportam prorrogação ou não comportam? Só o delegado, o juiz pode prorrogar o prazo a requerimento do delegado ou não pode? Cuidado, depende. Se solto, pode. Se preso, não. Então, cuidado com isso. Ó. Então, o prazo do investigado solto, se estiver solto, esse prazo pode ser prorrogado de acordo com o artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Ele fala que o juiz pode prorrogar o prazo de conclusão do inquérito a requerimento da autoridade policial. Aí, se estiver solto, o delegado pode pedir mais prazo e o juiz pode conceder uma prorrogação de prazo. O delegado fala, excelência, não deu para encerrar em 30 dias. Requeiro prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito. Aí o juiz defere e devolve o inquérito com prazo renovado de mais 30 dias. Pessoal, e se não der, gente? Ele pede mais 30. Então, o código permite, gente, renovações sucessivas por 30 mais 30 mais 30. Então, o inquérito policial pode chegar a tramitar por anos, gente? Ele não deveria, mas pode, pessoal. Pode, você vê vários inquéritos tramitando há anos. E como ele pode chegar a anos se o prazo é 30 dias? É porque houve prorrogação sucessiva que o delegado pediu e o juiz deferiu, tá bom? Aí volta por mais 30 e assim sucessivamente ele pode chegar até a anos. Tá claro? Beleza? Agora, o código fala, pessoal, que se estiver solto, o juiz pode prorrogar.
Então, se estiver preso, o que você infere a contrário sensu? Ou por exclusão? É que o prazo do preso, que são 10 dias, é um prazo improrrogável. Se estiver preso, tem que encerrar em 10, faça chuva ou faça sol. O prazo do investigado preso é improrrogável na regra geral do CPP. Beleza? Até que está claro, gente? Sim, então o prazo geral são 10h30. Se preso, improrrogável. Se solto, admite prorrogação pelo juiz a requerimento da autoridade policial. Certo? Veremos agora, gente, duas exceções que são as prováveis em OAB, ou são, digamos que, as candidatas aí mais prováveis se forem pedir. Mas vejo que nós vamos partir da regra para encontrar a exceção. E veremos aqui duas exceções ou dois prazos especiais para a conclusão do inquérito. Mas vamos focar nas exceções mais prováveis de perguntar em prova, de serem perguntadas em prova. E a primeira exceção que veremos, gente, são crimes de competência da Justiça Comum Federal. Então vejam só, se for crime de competência da Justiça Comum Federal, nós vamos ver que ele tem prazo diferenciado para encerramento do inquérito, se for competência da Justiça Comum, mas da Comum Federal. E que prazo que muda, gente, se ele for crime de competência da Justiça Comum Federal? Só, cuidado, foca naquilo que muda. O que não muda, eu vou aplicar a regra geral. Tá? E na Justiça Federal, gente, o que muda, a lei muda o prazo de encerramento só do investigado preso. Só do solto a lei não fala nada. Se a lei não fala nada, o solto você aplica a regra geral. Então foca naquilo que muda. E ele só muda o prazo do investigado preso. E veja para quanto que muda. Ele fala que na Justiça Comum Federal, se o investigado estiver preso, quantos dias terá o delegado para a conclusão do inquérito? Vejam só, pessoal, quantos dias tinha na regra geral? Então, na regra geral era 10. Aqui vai subir para 15. Então, o que era 10 vai subir para 15 dias. E agora que vem a maior novidade, gente. Ainda que preso, agora cabe uma prorrogação por igual período. Aqui eu posso prorrogar por uma vez o prazo de encerramento com o investigado preso. Por isso é que aqui seria, no fundo, uma dupla exceção. Por que eu falo em dupla, gente? Porque muda a quantidade do prazo e muda a sua prorrogabilidade. Pode ver, ó, o que era 10 virou 15. O que era improrrogável admite uma prorrogação por igual período. Tá bom? Então ele pode chegar a quanto em tese, gente? Ele pode chegar a 30 no limite, quando o limite era 10. Tá? Por isso é que falamos que é uma dupla exceção. Porque muda a quantidade, o que era 10 vira 15, e muda a possibilidade de prorrogação. Aqui os 10 viram 15, e o que era improrrogável agora permite uma só prorrogação por mais 15. Ok? Esse prazo você encontra, a gente marca aí, é na Lei de Organização Judiciária da Justiça Federal. É o artigo 66 da Lei 5010 de 66. Então vejam que esse prazo você encontra no artigo 66 da Lei 5010 de 66. Certinho? Vamos ver agora, então, de uma outra exceção, que seria o prazo para a conclusão do inquérito em crime de tráfico de drogas. Olha só. Então, a outra exceção, ela diz respeito à lei de drogas, que é uma lei especial. E vamos ver quantos dias terá o delegado para concluir o inquérito se tratar de tráfico de drogas. E esse prazo você encontra, anotem aí. Então, se for tráfico de drogas, esse prazo está no artigo 51 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Mas aqui, ó, cuidado, a Lei de Drogas muda os dois prazos. Ela muda o prazo tanto do preso quanto do solto. Mas a mudança é fácil, não dá para errar, e vejam por quê. Ó. Então, na Lei de Drogas para o tráfico, a lei mudou o prazo tanto do preso, esteja preso, esteja solto, os dois prazos mudam. Mas para quanto muda é muito fácil. E vejam por quê. Ó. Quantos dias tinha, pessoal, na regra geral que nós decoramos para encerrar o inquérito? Só 10h30, 10h30. Se aparecer, pessoal, o tráfico de drogas, é só você multiplicar por 3. Na lei de drogas é exatamente o triplo da regra geral.
Para quanto vai então, gente? Só vamos que essa conta dá. Pessoal, tá? Quem faz direito, gente, é péssimo em conta, geralmente. Eu sou, pelo menos, mas essa conta dá. Tá? Quanto que dá o triplo de 10,5, gente? Só o prazo do preso, que era 10, vai subir de cara para 30. E o solto, que era 30, vai subir de cara para 90. Então, na lei de drogas, é exatamente o triplo da regra geral. É pegar os 10,5 e multiplicar por 3 que você matou a questão. Tá? Para quanto que vai, então? O preso vai subir 10 vezes 3. 10 vezes 3, 30. Então, o prazo do preso é de cara 30 dias, virou triplo. E o prazo do solto, que já era 30, vai subir para 90. Então, aqui o prazo é exatamente o triplo da regra geral. E a questão final, gente, é a seguinte. O que fala esse artigo 51 no parágrafo único? Ele fala que qualquer dos prazos, inclusive o do preso, pode ser duplicado pelo juiz. Ele fala que o juiz pode duplicar qualquer dos prazos. E, pessoal, duplicar significa o quê, gente? É que admite uma prorrogação por igual período. Duplicar é 1 mais 1. Então, ele pode duplicar o prazo do preso por mais 30 ou do solto por mais 90. E veja um perigo, gente. Ele pode ficar preso, em tese, no inquérito por tráfico de drogas por quantos dias? Ele pode ficar, pessoal, por 30 mais 30. Aqui o prazo pode chegar a 60 dias, quando a regra eram 10. Como pode chegar ao sextuplo em prova de OAB, é um perigo. Tá claro? Beleza, gente? Sim ou não? Alguma dúvida? Não? Então, esses são, pessoal, os principais prazos para a conclusão do inquérito que o delegado tem para encerrar o inquérito. Tá? Veremos agora, finalmente, como que se dá o encerramento efetivo do inquérito policial. Como ele se transforma em ação penal ou como ele vai ser arquivado ao final. Beleza? Vamos lá? Vamos ver, então, o encerramento do inquérito para fechar a nossa fatura de hoje. Vamos ver aqui o procedimento de encerramento do inquérito. E como o delegado vai encerrar o inquérito policial? Ele vai encerrar, gente, elaborando, segundo o código, o delegado encerra o inquérito ou declara encerrado, elaborando um relatório das investigações. Então, o relatório é a peça de encerramento do inquérito que elabora o delegado de polícia. Então, o encerramento do inquérito se dá, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º, ele se dá com a elaboração de um relatório pela autoridade policial. Ele fala que o delegado de polícia, que é a autoridade policial, elabora um minucioso relatório das investigações. Elabora um relatório das investigações. E esse relatório seria, gente, um resumo do que foi investigado. Ele vai resumir o que foi apurado durante o inquérito. E esse relatório é a peça de encerramento do inquérito. Ele elabora o relatório, ele coloca no final dos autos e manda para quem, gente? Ele faz um relatório perfeito e, segundo o código, ele encaminha para o juiz competente. Ele manda para o juiz. E se for, pessoal, crime de ação pública, o juiz dá vista para quem? Se for de ação pública, quem pode promover a ação penal? É o MP. Aí o juiz dá vista ao MP. E veremos agora, nós vamos recordar as possibilidades que terá o MP quando receber os autos com vista do juiz. O que ele pode fazer, gente, quando ele receber os autos de inquérito? Ao MP se abrem, basicamente, 3 possibilidades de comportamento. O que ele pode fazer se ele vir que no inquérito tem indícios de autoria e prova da materialidade? Só se ele vir que tem base para a ação, o que ele faz? Ele vai promover a ação oferecendo denúncia. Então, se houver base para a ação, ele oferece denúncia, já que a denúncia é a petição inicial da ação pública. E se oferecer denúncia, estamos caminhando para a ação penal, que é a próxima aula. Tá certo? Já que oferecer denúncia é propor uma ação. Beleza? Tá ok? Agora, e se ele vir, gente, que não tem nos autos base para oferecer denúncia, mas ele pode ainda consegui-la com novas diligências? Vamos imaginar, pessoal, que ele vê que não tem no inquérito ainda indícios de autoria, mas ele vislumbra que pode obter os indícios de autoria ouvindo uma testemunha que ninguém ouviu.
O que ele pode fazer nesse caso, gente, antes de requerer o arquivamento? Na tentativa de obter uma base que não foi ainda obtida. Ele pode requerer novas diligências. Só essa nova diligência busca complementar o que falta do inquérito, tá bom? E pode ser que ouvindo essa testemunha você obtenha a autoria e na volta ele oferece denúncia. Mas é uma tentativa de complementar o que falta, se faltar algo essencial para oferecer denúncia, tá bom? Então essa é a nossa segunda possibilidade, que é o MP requerer novas diligências. Ele pode também requerer ao juiz a devolução dos autos ao delegado para que se realize nova diligência. Ele pode requerer novas diligências que visam a complementar o inquérito. Mas só pode fazer isso se faltar diligência que seja imprescindível ao oferecimento da denúncia. É o que fala o artigo 16 do CPP. Ele requer que se realize uma nova diligência a fim de complementar o que falta. Tá? E daí na volta ele vê. Se surgir a base, oferece denúncia. Se não surgir base, aí ele pode requerer o arquivamento. Mas é uma tentativa de obter o que ainda falta. Tá claro? Agora, se o MP vir, pessoal, que já esgotou as possibilidades de investigação e ainda não tem base para ação penal. E se ele vir, gente, que não tem indícios de autoria, que não apurou a autoria e já encerrou a investigação. Então, se não tiver o que fazer, ele pode fazer o quê, gente? Se ele vir que não tem base e não tem como você obtê-la com novas diligências. Aí ele pode arquivar ou ele pode requerer o arquivamento. Exato, gente. Ele pode aí requerer o arquivamento ao juiz. Ele pode requerer o arquivamento se entende que falta base para oferecer denúncia ou promover a ação penal. Mas ele pode requerer o arquivamento. E ele requer para quem, gente? Ele requer ao juiz. E ao juiz agora se abrem duas possibilidades. O juiz pode concordar ou pode discordar. Só se concordar, ele faz o quê, gente? Se concordar, o juiz arquiva. E assim se deu o arquivamento correto. Ó. Ele se deu por decisão judicial a requerimento do MP. Agora, e se o juiz discordar? O que ele pode fazer, gente, se o juiz entender que tem base, mas o MP é um preguiçoso que não quer oferecer denúncia? Ele fala, MP, tem base para ação. Você que é um preguiçoso e não quer trabalhar. Ele pode, gente, obrigar o promotor a oferecer denúncia ou não pode? Só não pode, porque o juiz não tem ascendência sobre o MP, não tem ascendência funcional. Então, o que o juiz faria se ele entende que tem base para ação, mas não pode obrigar o promotor a oferecer denúncia? Só se ele discordar, ele vai aplicar o artigo 28 do CPP, que manda remeter para quem, gente? Ele vai dizer, discordo do arquivamento, não arquivo e remeto ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP, gente. Ele vai devolver ao MP, na pessoa do chefe, a apreciação do caso. Mas vejam, quem que dá a última palavra em ação pública? É o Ministério Público na pessoa do chefe, não é o juiz. Tá bom? O que ele pode fazer é devolver ao MP, na pessoa do Procurador-Geral, a apreciação do caso. Então vejam o que o juiz faz se ele discordar do arquivamento requerido. Se discordar, ele tem que aplicar o artigo 28, que manda, nesse caso, o juiz remeter. Então o juiz remete os autos ao Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público na esfera estadual. Mas ele remete ao Procurador-Geral, que é quem chefia o MP na esfera estadual. Ele devolve ao chefe do MP a apreciação do inquérito. E aí o Procurador-Geral é que vai dar a última palavra nesse inquérito. Ele pode fazer o quê, gente? Quais são as possibilidades que tem o Procurador-Geral quando receber os autos? É o que veremos agora, pessoal, no outro quadro. Posso trocar? Todos copiaram? Uhum. Ah, sim, pessoal, vejam, tá? Na hipótese 2, gente, o colega perguntou, o MP requer novas diligências pelo delegado. Então o juiz fala, defiro, ele devolve os autos ao delegado para que o delegado realize uma nova diligência e após o delegado realizar a diligência, volta para ele os autos conclusos. Mas ele requer que se realize nova diligência
pela autoridade policial. Tá bom? O juiz ele vai, pessoal, determinar o retorno dos autos ao delegado para que o delegado realize a nova diligência. Tá certo? Aí o delegado realiza a diligência e devolve os autos aí sim com essa diligência e na volta ele vê se oferece denúncia ou se requer o arquivamento. Mas quem realiza a nova diligência é a autoridade policial. Tá joia? Beleza, gente? Sim? Vamos só ver então as possibilidades que tem o procurador-geral quando recebe os autos. Então o que pode fazer o procurador-geral quando ele recebe os autos que o juiz lhe encaminhou? O que ele pode fazer, gente, se ele concordar com o juiz e entender que tem base para ação? Se ele vir que tem base para ação, ele mesmo pode oferecer denúncia. Ele pode ele mesmo oferecer denúncia e com isso ele está promovendo a ação penal. E ele oferece denúncia pessoalmente ou pode fazer o quê, gente? Ele fala, não, eu sou procurador-geral, eu não ofereço denúncia pelos próximos 2 anos do meu mandato. Ele pode fazer o quê, gente? Ele pode oferecer denúncia pessoalmente ou pode designar outro membro do MP, ou ele designa outro membro da instituição, ele designa outro membro do Ministério Público, outro membro do MP, para este outro oferecer denúncia em seu nome e por sua conta. E esse outro oferece denúncia em nome do procurador-geral. E por que a lei fala, pessoal, de designar outro membro do MP? Que outro que é esse? Esse outro é qualquer um que não seja quem, gente? Isso, é qualquer um que não seja o que requereu o arquivamento. Só porque aquele que requereu o arquivamento não pode ser obrigado a mudar de convicção. Ele tem liberdade de convicção porque ele tem independência funcional. Então esse outro é qualquer outro que não seja o que já requereu o arquivamento. Tá claro? Belezinha? Em ambos os casos, haveria ação penal ou pelo procurador-geral, pelas próprias mãos, ou pelas mãos de quem ele designou para oferecer denúncia. Agora, e se ele concordar, gente, com o promotor de justiça que requereu o arquivamento? E se ele falar, esse juiz é um baita de um mala, é um baita de um zica, ele quer torrar a paciência porque não tem base para ação penal. Esse juiz é um zica doloso, ele é chato com dolo direto, tá? Ele não é chato sem querer, tá ok? Pessoal, se ele vir que não tem base, o que ele faz? Se concordar com aquele promotor que requereu o arquivamento anteriormente. Só veja, ele não vai requerer o arquivamento porque já foi requerido. Ele pode insistir, esse é o verbo, no arquivamento requerido. E que charme que tem essa insistência, gente? É que se insistir no arquivamento, o juiz fica obrigado a engolir e agora fica obrigado a arquivar. Então marca aí a terceira possibilidade, que teria o procurador-geral, mas que levaria ao arquivamento. Essa não mais levaria à ação penal. Mas ele tem uma terceira possibilidade, que é insistir no arquivamento que já foi requerido. E se o procurador-geral insistir no arquivamento, o juiz é obrigado a engolir. Agora o juiz fica obrigado a engolir porque o juiz não tem mais para quem espernear, gente. Ele foi espernear para o procurador-geral e perdeu. Aqui o juiz fica obrigado a arquivar. E fica obrigado porque quem dá a última palavra em tema de ação pública é o Ministério Público e não o juiz. Se o chefe do MP disse que não tem base, não tem para quem espernear, ele fica obrigado ao arquivamento. Então, pessoal, vejam, como eu posso chegar a esse arquivamento? Ou o juiz concorda, ou ele discorda e o procurador-geral insiste. São as duas formas de alcançar o arquivamento do inquérito. Tá claro? Beleza? E questão final, pessoal. Se arquivado o inquérito policial, que efeito gera o arquivamento? A decisão de arquivamento gera só coisa julgada formal e pode ser mais tarde modificada, ou gera coisa julgada formal e material. A questão é, o arquivamento após determinado, ele pode ser revertido ou ele é irreversível para todo sempre? Amém. Pessoal, vamos ver só rapidão? É a última questão, prometo. Juro sobre o código que aqui a gente encerra a aula. Tá? Ó, questão final. Então a questão final pressupõe que ele foi arquivado. E se foi arquivado, gente, qual que é a questão que a OAB te faz? Ele pressupõe o arquivamento.
E qual que é o efeito que tem a decisão de arquivamento? Só o arquivamento, ele resolve o mérito? Ele julgou o mérito, gente? Não, ele só concordou que não tinha base. Ele falou, olha, realmente me parece que não tem autoria ou não tem materialidade. Ninguém disse se ele é culpado ou se ele é inocente. Então o arquivamento, porque não resolve o mérito, ele só gera o quê? Ele só gera a chamada coisa julgada, ele só gera coisa julgada formal. Ele não gera coisa julgada material. E porque só gerou coisa julgada formal, o que eu posso fazer, pessoal, se amanhã surgir prova nova? Eu posso reverter o arquivamento ou ele ficou irreversível? Só posso reverter porque ele só gerou coisa julgada formal. Ele não gerou a material que impediria rediscussão. Então a pergunta em prova é, uma vez arquivado o inquérito, eu posso propor uma ação penal? Essa é a pergunta. Ó. Se pode ser proposta uma ação penal após o arquivamento do inquérito por esse mesmo fato. Eu posso, gente, depois de arquivado, desarquivar e oferecer denúncia com base no mesmo fato que já teve o inquérito arquivado? Só pode, mas pode quando, gente? A resposta é sim, mas sim desde que concorram 2 requisitos. Então eu posso desarquivar o inquérito e revertê-lo, propondo uma ação penal, desde que surja o quê, gente? Desde que surja prova nova que traga a base que não tinha ao tempo do arquivamento. Se surgir, pessoal, prova nova, eu posso desarquivar o inquérito e oferecer denúncia. Imagina só. Vamos imaginar, pessoal, que arquivou porque faltava autoria. Nós não sabíamos quem tinha matado a vítima B, tá ok? E por não ter autoria, o MP requereu o arquivamento, tá certo? Só após arquivado, passaram-se 6 meses e surgiu uma testemunha que ninguém conhecia falando que ela viu quem atirou em B. Só é igual novela no último capítulo. Aparece alguém que viu e você esclarece quem é o criminoso, tá bom? Só ele fala, eu vi que o João é que matou a Maria. Só vejam, o que essa prova nova trouxe? Trouxe justa a autoria que faltava para oferecer denúncia. Se a prova nova trouxe a base que faltava, se agora eu tenho base, agora eu posso oferecer denúncia. Porque a prova nova trouxe a base que não tinha ao tempo do arquivamento. Tá? Mas eu posso oferecer denúncia desde que não esteja extinta a punibilidade, que é o segundo requisito. Marca aí então. Então eu posso propor uma ação penal? Sim, desde que haja prova nova e o que mais? E que ainda não esteja extinta a punibilidade por qualquer das causas legais. Porque não vai adiantar, pessoal, nada surgir prova nova depois da prescrição ou depois que morreu o agente. Se surgir prova nova depois de extinta a punibilidade, aí surgiu tarde. Mas enquanto não extinta a punibilidade, eu posso, com prova nova, desarquivar o inquérito e oferecer denúncia pelo mesmo fato. E quem fala isso para nós, anotem aí. Quem fala isso para nós é a súmula 524 do STF. A súmula fala que pode propor ação com prova nova. Ela só não diz isso, gente, diretamente. É que ela fala assim, ó, última questão, pessoal, tá? Ela fala assim, atenção para isso. Ela fala que arquivado o inquérito não pode propor ação sem prova nova. Pessoal, se não pode propor uma ação sem prova nova, significa o quê? Com prova nova, poderia. Tá joia? Então, se pintar a prova nova que traga a base que faltava e não esteja extinta a punibilidade, eu posso desarquivar e, com a prova nova, oferecer denúncia. Tá ok? Beleza, gente? Fechamos com isso, então, pessoal, o tema nosso primeiro de processo penal, que foi inquérito policial. Vocês verão na próxima aula, então, a ação penal, que é o desdobramento do inquérito. Se reuniu base para ação, se oferecer denúncia ou queixa, teremos a ação penal na próxima aula. Tá ok? Então, por hoje, muito obrigado a todos, prazer em conhecê-los, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Valeu!